O Exorcismo tem como base muitas referências do filme clássico de O Exorcista de 1973, até porque o filme que eles estão gravando dentro do filme é como se fosse o filme de 73. O Exorcismo foi dirigido e coescrito por Joshua Miller, o filho do Jason Miller, que é o cara que fez o Padre Damien no filme do Exorcista. Fora que o personagem principal também tem o sobrenome de Miller. Oi, eu sou a Bianca. E eu sou a Vitória. E bem-vindos ao Show de Cinema. Sabemos que o diretor desse filme foi inspirado e influenciado pelas histórias que seu pai contava. Até porque o pai dele deve ter presenciado muitas coisas bizarras no set de O Exorcista. Eu fico imaginando as histórias que ele não contou pro filho. Bom, uma vez o set pegou fogo, uma outra vez a Cris quase quebrou a coluna, e no final quase o elenco todo morreu. Apesar de ser estrelado pelo ator Russell Crowe, nesse filme ele não vive a mesma história que no filme O Exorcista do Papa. Esse filme não tem nenhuma ligação com o Exorcismo do Papa, mesmo que o Russell esteja nos dois filmes. Esse filme não é uma sequência nem nada do tipo, até porque esse projeto veio antes do Exorcismo do Papa. Mas vamos combinar que é meio estranho eles terem lançado dois filmes com a mesma temática, com a data tão perto, com o mesmo ator e com um pôster bem parecido. O que aconteceu, Hollywood, assim? Queria saber. No filme, durante as filmagens de um filme de terror, um ator com um histórico de problemas com álcool começa a interpretar um padre. As coisas começam a ficar estranhas quando Miller começa a ter comportamentos estranhos e agir de forma agressiva. Sua filha, com quem ele tinha uma relação não muito boa por conta de seu passado problemático, fica em dúvida se aquilo que está rolando são acontecimentos sobrenaturais ou não. Aí, determinada a descobrir a verdade, a filha dele decide investigar para ver o que está causando aquelas mudanças. E tudo que acontece, esses comportamentos estranhos do pai no filme, nós vemos sobre a perspectiva da filha. É bem legal e interessante. Quando eu vi a sinopse, eu fiquei muito animada, porque é um filme dentro do filme. A gente veria muito dos bastidores, né? Então, eu amo ver essas coisas, eu fiquei super animada. Só que nem tudo são flores. Mas antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like pra não perder os próximos vídeos. Esse filme é um filme clichê? Sim, quando o exorcismo sai do seu lado dramático e entra no lado sobrenatural com possessões demoníacas e outros elementos de terror, tudo que vemos são coisas que já apareceram 1 milhão de vezes, que a gente já viu 1 milhão de vezes nos filmes de terror. E claro que a gente leva em consideração que hoje em dia é muito difícil trazer uma coisa nova pros filmes de terror que tenha algo sobrenatural, possessão demoníaca, esse tipo de coisa, já que a gente já viu um pouco de tudo. Só que esse filme aqui dá a impressão de que nós estamos assistindo a vários filmes diferentes. A história desse filme é basicamente o que aconteceu por trás das câmeras das gravações do filme O Exorcista de 73. Pra quem não sabe, aquele filme, o set de gravação foi um desastre. Teve morte, teve ferimentos, aí teve fogo também, pegou fogo o set, aconteceram 1 milhão de coisas, muitas tragédias enquanto eles gravavam, e nesse filme eles trazem um pouco dessas coisas. Eles trouxeram referências ao diretor do filme original, O Exorcista, no personagem do diretor do filme fictício, que não era muito agradável. Tá, mas por que parece que a gente tá assistindo a vários filmes? Esse filme aqui no começo ele puxa mais pro drama psicológico, já que apresenta as dores e os traumas dos personagens. E aí, conforme os acontecimentos no set de filmagem vão se tornando mais perturbadores, o personagem Anthony começa a duvidar da sua sanidade. E sua filha vai investigar se alguma força sobrenatural está influenciando seu pai. Então é um filme que começa com todo esse drama, com esse suspense psicológico, onde o personagem tá lutando contra seus demônios internos. E do nada o filme puxa pra esse lado sobrenatural. E aí, ou seja, ele era uma coisa e do nada se torna outra. Fica bem diferente. É um filme que parece que não sabe juntar as coisas que foram apresentadas. Parece que ele não sabe o que quer ser. Ele levanta várias questões sérias, trabalhadas muito bem no começo, mas depois elas se perdem no caminho para colocar um monte de coisas iguais ao filme clássico de O Exorcista, como por exemplo o próprio exorcismo e a possessão, só que não tão bom quanto o filme Exorcista, né? Nada supera. É que no caso pra gente, assim, dificilmente algo vai superar esse filme, então pra gente pode ser uma obra-prima, não vai superar. E assim, eu acho muito legal eles terem como base o filme O Exorcista, que é um clássico icônico. Só que assim, mexer com clássicos é muito arriscado, né? Principalmente nesse filme que eles praticamente copiaram algumas coisas. É muito arriscado. Quando ele vai pra esse lado do terror, acaba entrando em vários clichês e em toda a pegada dos filmes sobrenaturais com possessão demoníaca. E pra piorar, o ator Russell não ficou tão bom assim fazendo o papel no terror. Quando tá no começo do filme ainda aquele drama, ele é muito bom. Só que de repente também eu tive essa sensação, porque o começo do filme é muito bom. É. E depois fica um negócio, enfim. Depois fica esquisito. Aí ele também ficou esquisito. Talvez seja um combo, né? E não uma coisa só. Exato. Mas voltando, por um lado o filme fica até um pouco meio sem nexo e meio confuso, porque num primeiro momento ele foca nesse drama, nesse terror psicológico, e depois ele foca nesse terror, e aí fica, né, 2 filmes em um. É
É várias coisas e uma coisa. Exato. E por conta de todas essas coisas, com certeza muita gente não vai ficar satisfeita e vai acabar achando que o filme é ruim ou não vai gostar tanto assim. E vamos combinar que a gente que gosta de filme de terror tá cansado de ver a mesma coisa 1 milhão de vezes. Tipo assim, Hollywood pode mudar as coisas. Não tem problema não, a gente não vai ligar. Fica à vontade, pelo amor de Deus. Até porque muita gente que tá assistindo esse filme tá tendo a mesma opinião. O começo do filme é ótimo e só depois que ele se perde, né? Ou seja, se eles tivessem de repente continuado ali do que eles estavam fazendo no começo, de repente seria um dos melhores filmes de terror do ano. É verdade, não tinha pensado nisso. Você viu que você bugou um pouquinho? Que você fez um... Revelação, né? É, porque quando o filme tem potencial e ele não vai pra esse potencial, eu fico... O que você fez? E não é porque o filme vai pro terror que ele fica ruim, até porque ele poderia ter sido muito bom. Mas é que ele vai de uma maneira que não faz sentido nenhum. E também porque esse filme traz muitas coisas clichês, ele é praticamente uma cópia do filme O Exorcista, ou seja, ele não tem muita criatividade, e se você já assistiu O Exorcista, você vai perceber isso. E tudo isso pode ter sido feito para atrair um público mais jovem, aquela galera que tá começando a assistir esse tipo de filme agora. Já que no começo do filme ele aborda temas mais sérios, um drama assim mais voltado para adultos, e depois que ele vira um filme de terror clichê assim, que de repente pode atrair alguns jovens, mas que não fez muito sentido, por isso que não vai agradar muita gente. E fazendo isso de querer atrair um grande público também, eles ganham nas bilheterias. Não podemos esquecer que, infelizmente, às vezes os filmes são feitos pensando no lucro apenas. Fora que o filme começou a ser gravado lá em 2019, ele tinha o nome como The Georgetown Project, e aí não deixaram o filme ser lançado porque eles não achavam que era bom o suficiente para ir para os cinemas. Com isso, eles precisavam regravá-lo, só que como logo depois veio a pandemia, o filme acabou sendo deixado de lado. Até que lançaram O Exorcismo do Papa, que foi muito bem, então eles decidiram refilmar o Exorcismo chamando o mesmo ator, o Russell Crowe. E aí sabe-se lá o que eles decidiram regravar desse filme, mas saiba que o filme teve muitas mudanças e é por isso que virou essa grande bagunça. O filme é bem produzido e visualmente muito bonito, com uma atmosfera sinistra criada pela iluminação e pela trilha sonora. Os cenários também ajudaram para criar essa atmosfera e eles ficaram muito bem feitos. É um filme que consegue te deixar assim com uma sensação bem estranha, bem desconfortável, mas isso naquela parte do drama, depois não. Essa sensação estranha acontece principalmente na casa dos bastidores, que é um cenário de uma casa. Então ela é cortada no meio e parece ser uma casa de boneca. O que é bastante questionável no filme são alguns efeitos digitais, tipo a maquiagem do ator Russell, que ficou muito mal feita e esquisita quando ele se transforma no capiroto. Russell Crowe entrega o que precisa no filme, a carga emocional que ele exige, e ele consegue nos entregar isso muito bem, já que o personagem dele é bem complexo. Conta pra gente o que vocês acharam do filme. E é isso, um beijo e até semana que vem. Tchau!